Bom dia a todos. Que essa paz que reina nesse ambiente, fruto do esforço, da dedicação dos nossos benfeitores, encharcando o ambiente para nos receber, que possamos assimilar, absorver com a intenção, com a nossa consciência. Eu desejo respirar e me encharcar desta paz que reina aqui, porque é um presente da espiritualidade para nós que chegamos na correria, muitas vezes atropelados pela nossa rotina bem animada da semana. Então aqui é o momento de beber água, água que descedenta, a água do Cristo. E hoje nós vamos, antes de mais nada, mergulhar num clima de prece, interiorizando-nos, lembrando que nós somos espíritos imortais e entrelaçando os nossos corações, encarnados, desencarnados, vamos nos projetar coletivamente ao alto, em busca da troca daquele abraço fraterno, amoroso, luminoso com o Mestre Jesus. Só esse abraço já vale a nossa vida até aqui. Mas, como somos muito pidões, nós vamos rogando a Jesus que nos inspire nos comentários dessa manhã, para que saiamos daqui revigorados, fortalecidos, no nosso bom ânimo, para o enfrentamento de todas as oportunidades que a misericórdia nos oferece ao longo desta semana que se desenha à nossa frente. Que Jesus nos ampare, sustente a nossa atenção e, ligados ao generoso amigo, pedimos permissão a Deus, o nosso Pai, para iniciarmos os nossos comentários e reflexões a respeito do capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o Buscai e Achareis. É interessante esse capítulo porque ele nos dá a dimensão, através da fala de Jesus, captada por Mateus, que abre este capítulo, no capítulo 7, aliás, é o capítulo 25 do Evangelho, mas em Mateus é capítulo 7, versículos de 7 a 11. E ele nos fala exatamente assim: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Agora é a frase mais importante que nós vamos ouvir hoje, porque todo o que pede, recebe, e o que busca, acha, e a quem bate, abrir-se-vos-á. Ou qual de vós, porventura, é um homem, que se o seu filho lhe pedir um pão, lhe dará uma pedra? Ou, porventura, se lhe pedir um peixe, lhe dará uma serpente? Pois se vós outros, sendo maus, que nós estamos longe da perfeição ainda, né? Em busca dela, sabeis dar boas dádivas a vossos filhos, quanto mais o vosso Pai, que está nos céus, dará boas dádivas aos que lhes pedirem. Ouvindo isso, a gente já pode tomar passe e ir embora para casa, né? Mas nós vamos nos ater ao comentário a respeito do o que busca, acha, o que pede, recebe, e a quem bate, abrir-se-vos-á. Até hoje, nós temos tido uma posição muito passiva diante da espiritualidade. Nós achamos que nós não somos e nem valemos nada. Então nós vamos pedir àquele que tudo pode para que nos ilumine. Simples assim. Mas não é assim. Temos descoberto com os espíritos que, graças a Deus, existe a lei do trabalho. E por esta lei, nós somos capazes de transformar
a nossa vida, construindo a transformação dentro de nós. A transformação não vem de fora para dentro. De fora para dentro vêm os estímulos, dores, dificuldades, desafios, obstáculos, mas não por um exercício sádico de Deus, como a gente gosta de dizer, né? Por que Deus me faz sofrer? Como se o Pai de amor, que nos criou por amor, para o amor, com o amor, pudesse fazer isso conosco. Nós não somos capazes, na nossa falta de evolução, de fazer isso com os nossos filhos, até quando eles merecem. Então o Pai não fará jamais isso conosco. Acho que tem lugar aqui, ó. E ali também. Esta diferença, ela é importante que se comente, porque ela vai nos tirar da situação passiva com a qual nós temos lidado com a nossa espiritualidade. Então nós pedimos para que tudo se resolva na nossa vida, como se nós fôssemos integrantes daquele filme do bruxinho e a leitura, quem preferir, do Harry Potter. Uma varinha mágica, um encantamento. É muito divertido da gente assistir, eu gosto muito, mas é ficção, porque na realidade nós só tiraremos resultado das nossas ações. É outra lei, lei de causa e de efeito. No começo a gente estranha, acha ruim. Então não adianta só deixar o Evangelho aberto na sala para que tudo se resolva, o ambiente fique harmonizado. Eu deixo no Salmo não sei o que lá, que é muito forte. Olha, forte é a ação que a leitura produz na nossa alma. Se você deixa o Evangelho aberto sobre a sua mesa, ele só vai tomar pó, mais nada. Porque senão a gente revestia a parede de papel de Evangelho, né? E aí nós vamos entrar e desfrutar daquele ambiente de luz. E não é assim. O Evangelho é chamado do livro mágico, mas pela transformação que ele produz em nós. Sem essa transformação, não obtemos resultados diferentes. Por mais que nós desejemos isso. Não dá para tomar passe e sair kits com a família, com o trabalho, com os obsessores. Não. O passe nos revigora, nos dá bom ânimo. Mas somos nós que mudamos de atitude e que agimos no bem. Então, quando nós ouvimos Jesus, através de Mateus, nos falar: batei e abrir-se-vos-á, pedi e obtereis, busca e encontrarás, ele está dizendo que há uma grande parceria entre a espiritualidade, que age pela misericórdia de Deus, e nós, cada um fazendo a sua parte. Por isso que ao invés de deixar o Evangelho aberto, nós convidamos, os Espíritos nos convidam a realizar o Evangelho no lar. Uma vez por semana, de 15 a 20 minutos, prece, leitura, comentário breve, tudo sem muito salamaleque, de forma espontânea, porque é o nosso esforço de redirecionar a nossa atenção, a nossa sintonia, a nossa consciência para as coisas que realmente importam, que são as coisas relacionadas ao nosso espírito imortal. Nós não somos um ser que nasce, cresce e morre. Nós estamos utilizando um corpo que nasce, cresce e morre, pelo qual somos infinitamente gratos, principalmente quando precisa fazer uns remendos e a gente recebe tanta vibração
que seremos eternamente gratos a cada um, e a espiritualidade em especial. Mas a realidade, por mais que doa esse corpo, que nos exija disciplina e determinação no bem, ele é um instrumento de aprendizado. Na verdade, somos seres que vivemos uma vida que não tem fim. É muito especial esse conceito. E o nosso dia a dia não nos estimula a isso. O nosso trabalho, as nossas responsabilidades, a nossa casa, a nossa família, nos dá sempre a ideia do finito. Tudo a gente tem agenda, horário, despertador, para garantir a assistência de todos os compromissos. Mas isso também faz parte do nosso treinamento, mas não é o objetivo final. E às vezes, alguns de nós, claro que a maioria de vocês não, mas eu, por exemplo, às vezes esqueço que sou espírito imortal. Então começo a agir equivocadamente, apostando todas as fichas nos prazeres temporários, que não são do mal nem proibidos. Pelo contrário, estamos na carne, desfrutemos os benefícios que ela nos dá. Só fiquemos atentos para não transformarmos isso num objetivo único. Então eu tenho que ganhar dinheiro, eu tenho que ficar sarado, eu tenho que ficar com a massa muscular maior do que a massa de gordura, o que é saudável, é um objetivo nobre, mas que nós podemos, para isso, exercitar a nossa vontade, com a ajuda da farmacologia, dos profissionais da área da saúde, mas lembrando sempre que o mais importante são os recursos que nós conquistamos e que vão adornar, incorporar ao nosso arquivo pessoal daqui para todo sempre. É muito tempo, né? Então, se é muito tempo, isso é muito valioso. E se é muito valioso, isto vale a pena. Mas nós precisamos nos lembrar constantemente do tipo de escolha que fazemos. Cada coisa que eu vou decidir, eu penso, como espírito imortal, temporariamente mergulhado no corpo de carne, isto é bom, neutro ou é ruim? Parece comprido, mas a gente vai treinando a ponto de chegar no momento que automatiza. Então já não entra mais em canoa furada. Por que eu uso essa expressão? Porque nós podemos muitas vezes dizer, não, mas antes de tudo, eu preciso garantir o futuro da minha família. Então, para isso, eu escangalho com as minhas possibilidades. Eu fico desequilibrado, esgotado, nervoso, não durmo direito, mordo o cachorro, chuto a porta, não convivo com a minha família. Será que isso está bom? Não está. Mas entre isto e não fazer nada, há de ter um equilíbrio. Ah, mas é difícil. Se fosse fácil, a gente não precisava reencarnar. Vamos combinar? Atrás de moleza e facilidade, nós chegamos onde estamos. E não estamos num lugar maravilhoso. Estamos num lugar maravilhoso. Mas a nossa posição é de quem precisa conquistar, renovar-se, transformar-nos. E nós fazemos isso através do trabalho. Então, a reflexão de hoje, o capítulo 25, Buscai e Achareis, é exatamente um momento de reflexão para nós nos lembrarmos do que é importante conquistarmos nesta reencarnação, neste momento histórico. E a notícia mais alentadora é saber que não faz
mal, se você errou, equivocou, pisou nas oportunidades que recebeu da misericórdia, desprezou-as, fez tudo errado até agora. Se você toma a consciência real de quem somos, para onde vamos, de onde viemos, o que estamos buscando de fato, você inicia um processo de trabalho interior, e a gente sempre quer fazer trabalho para mudar o outro, né? O primo, o cunhado, a sogra, a gente adora mudar todo mundo, mas nós só podemos mudar a nós mesmos. E é perfeitamente possível. Tem uma historinha, que eu não sei, o relógio ficou mal posicionado contra a luz, mas acho que dá tempo de contar. Um casal muito jovem, muito dotado de recursos físicos e materiais. Era um casal bonito, se dava bem, tinha tudo o que precisavam e viviam uma vida ótima. Frequentavam o centro espírita e aí de repente ele desencarna num acidente. E ela teve muita dificuldade em lidar com este fato. E nesse desconforto, a espiritualidade amiga entendeu que era oportuno informar. Então, ela foi informada pelas mensagens que o planejamento reencarnatório do casal envolvia a seguinte programação: eles se casariam, se dariam muito bem. Aos 30 anos, ele teria um AVC muito expressivo e passaria 10 anos na cama sob os cuidados dela. Este era o compromisso da consciência dos dois. Não é pagar o mal que fez, porque isso é muito pesado. A gente não faz isso com os filhos, o pai não faz isso conosco. Ele dá a chance de você viver experiências que toquem a sua consciência a ponto de transformar aquilo que não estava bom e despertar para aquilo que é importante de se fazer e conquistar. Normalmente a gente vive situações difíceis que nos tocam a consciência de tal maneira que nós não desejamos repeti-la. É assim que a gente aprende. Pelo menos por enquanto, nessa faixa de evolução que estamos todos nós, incluídos. Então, nesta programação, o que aconteceu de diferente? Ao invés do AVC expressivo e 10 anos de cama, ele tinha tido um processo de reforma interior tão bem planejado e executado, atendia a todos, disponibilizava o que ele sabia e podia ao próximo, que ele adquiriu créditos morais de tal monta que a misericórdia de Deus poupou os dois daqueles 10 anos. E por méritos, ele retorna antes. Então veja, quando a gente enxerga só o lado material da vida, isso parece muito injusto. Jovens, bonitos, cheios de recurso, por que desencarnar tão cedo? Enquanto tanta tranqueira vive aí até os 100 anos. Cada um de nós está dentro de um processo necessário para tocar a consciência, para transformarmos. Quanto mais nos empenharmos em atender e responder presente aos convites, mesmo os difíceis, porque são os difíceis momentos, as trajetórias complicadas, os obstáculos que nos desafiam a transformar-nos. Às vezes, para pular um obstáculo, você é obrigado a largar o peso que você está carregando sem a menor necessidade. Acho que o mentor tem vontade de materializar e falou: mas quem mandou você carregar essas tranqueiras nas suas costas? E a gente reclama.
Ah, que peso! Mas ninguém te mandou carregar a culpa do outro. E a gente quer fazer papel de Deus e quebrar a cara, não é assim? Até que a gente aprende que nós precisamos realizar a nossa transformação e convidar a todos os que nos envolvem, mas deixar que cada um floresça no seu tempo. Eita, como é difícil, né? Mas nós vamos chegar lá. Então, sabedores disso tudo, nós vamos pedir ajuda para o André Luiz. Há um livro muito interessante de psicografia do nosso saudoso Chico Xavier, de autores diversos. E dele, o item 9 chama Vitória, assinado espiritualmente por André Luiz. O nome do livro é Busca e Acharás, bem expressivo para nós hoje, né? Então ele diz assim: não adianta vencer sem melhorarmos. O lugar em que você vive é o seu campo de ação. Os inimigos a vencer estão em nós mesmos. Os outros são sempre o público que nos segue. O seu setor de engajamento é o seu próprio trabalho. Comandos e ordenanças, companheiros e inspetores são os parentes e amigos. As suas armas edificantes, e das mais importantes, são o amor e a humildade, o conhecimento e a paciência. Ordens a observar, trabalhar e servir. Programa diário: amar o próximo como a si mesmo. Sinal de promoção: dever cumprido. Marca da vitória: alegria interior com a bênção de Deus, que nenhuma palavra do mundo consegue traduzir. Muita paz a todos. Mais uma vez, buscamos o nosso interior em busca da espiritualidade amiga, agradecendo a oportunidade, o tema desta manhã, as reflexões para a nossa semana, e rogamos a misericórdia de Deus que nos prepare para o próximo passo da nossa assistência dessa manhã, para quando nos dirigirmos à sala de fluidoterapia e sentarmos-nos junto aos médiuns que ali exercem um trabalho fraterno, possamos estar em excelente sintonia para assimilar os recursos que através deles nos alcançarão, vindos do alto. Que sairemos depois da água fluidificada, vitaminados, fortalecidos para as transformações interiores que precisamos empreender. E ainda rogamos o amparo da misericórdia para envolver o nosso lar, os nossos familiares, especialmente aqueles que desafiam a nossa paciência, para que possamos conviver com tolerância, com amor, e que possamos vibrar também pelos nossos ambientes de trabalho, companheiros de tarefa profissional, assim como estendemos vibrações de amor pela paz no mundo, pelo entendimento fraterno, por todos os segmentos religiosos, para que haja harmonia, cooperação e crescimento coletivo. Pedimos por todos os corações em aflição e desespero, mas rogamos especialmente por aqueles que ainda estão distraídos das leis de Deus e que se empenham em comprometer o próprio caminho, comprometendo o próximo. Que estes corações tenham o amparo da misericórdia e possam despertar para as realidades imorredoras do amor universal. E possamos ter uma semana de paz,
de transformações e mudanças, de trabalho, de humildade e de muita alegria por termos norte espiritual, rumo para os nossos passos e dispormos do maior aliado que podíamos ter na figura de Jesus de Nazaré. Graças a Deus.